Quem tem a Bíblia e a trouxe, pega ela na sua mão e abra no Salmos 13. Salmos capítulo de número 13. Salmos capítulo de número 13, versículo 1 a seguir. Do versículo 1 ao versículo 6. Vamos ler o capítulo 13 de Salmos. Salmos de Davi, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo de número 6. Digam comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus. Veja o título desta leitura: Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Olha só, Davi, o homem segundo o coração de Deus, na sua extrema tristeza, ele recorre a Deus e confia nele. Então, na hora da tristeza, a gente tem que fazer o quê? Recorrer a Deus e confiar nele. Senão a tristeza arrebenta com a gente. A gente vai ver aqui o que a tristeza é capaz de fazer. Diz assim, versículo 1 a seguir, do capítulo 13 de Salmos: até quando te esquecerás? Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha cama, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor enquanto me tem feito muito bem. Você veja bem que ele começa falando de uma forma e termina falando de outra forma. Levanta a sua mão ou a sua Bíblia, fechem os teus olhos e orem dizendo assim: meu Deus, fala ao meu coração neste momento. Ó Senhor, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Eu sei, Senhor, que a sua palavra é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna de toda a nossa aceitação. E eu estou pronto para aceitá-la, vivenciá-la, praticá-la e respeitá-la. Amém? Amém. Pode tomar o seu assento. Em nome de Jesus, eu quero que você louva, glorifica, exalta o nome daquele que vive e reina por toda a eternidade. Meus irmãos, a palavra de Deus está chamando a nossa atenção através deste texto sagrado para algo muito comum em todos os seres humanos. A Bíblia Sagrada está dizendo que Davi, mesmo sendo o homem segundo o coração de Deus,
Ele teve seus momentos de tristeza e de extrema tristeza. Mas a Bíblia diz que ele, em seus momentos de extrema tristeza, ele recorreu a Deus e confiou em Deus. Meus amados, a tristeza é um sentimento e condição típica dos seres humanos, caracterizada pela falta de alegria, pela falta de ânimo, pela falta de disposição e de outras emoções de satisfação. Todos os seres humanos ficam ou já ficaram tristes em algum momento da sua vida. Esta é uma condição natural dos indivíduos. Quem é que nunca teve um momento de tristeza na sua vida? Aliás, isto é algo comum na vida dos seres humanos. Por mais que você seja fiel a Deus, por mais que você seja temente a Deus, por mais que você confie em Deus, há momentos de tristezas, de angústias, de decepções e etc. A tristeza pode apresentar em diferentes graus de intensidade, variando desde a tristeza passageira, que normalmente dura alguns momentos ou algumas horas, até a tristeza profunda, que dura vários dias, semanas, meses e até anos, além de ser um sinal de problemas mais complexos, como a depressão. Vários podem ser os motivos que nos causam tristeza. Por exemplo, uma desilusão amorosa pode nos causar tristeza e extrema tristeza. A falta de emprego, o desemprego pode nos causar tristeza. A morte de um amigo, a morte de um familiar, quanta tristeza nos traz a morte de um ente querido. Situações que sejam encaradas de modo negativo pela pessoa que está enfrentando essas determinadas situações, e são situações que atingem-nos psicologicamente. Então nós estamos constantemente sendo atacados por problemas que podem atingir o nosso psicológico. Nossas emoções ficam abaladas e muitas vezes a tristeza entra em nossos corações, e às vezes até uma tristeza profunda. De acordo com o psicólogo norte-americano Paul Ekman, acho que falei certo ou errado, não sei, mas é mais ou menos este o nome dele. Ele diz que a tristeza é uma das 6 emoções básicas do ser humano. Etimologicamente, esse termo se originou a partir do latim tristia ou tristitia, palavra que designava o estado de desânimo ou aspecto infeliz. Precisamos entender que a tristeza, ela gera desânimo, ela gera descontentamento, pois ela já é um descontentamento, então ela vai gerando desânimo. Quando nós olhamos para este texto sagrado, nós encontramos a Bíblia, ela não encobre, mas ela é clara em dizer que Davi, ele teve o seu momento de tristeza extrema.
Então, olhando aqui para este texto sagrado, vemos que em momento de extrema tristeza, Davi recorre a Deus e em meio à oração, ele recobra o seu ânimo com o reavivamento de sua confiança em Deus. Aleluia! Porque ele queria vencer aquele momento de extrema tristeza. Então ele, por meio da oração, ele recobra o seu ânimo com o reavivamento da sua confiança em Deus. Quando eu olho para este texto sagrado, eu costumo dividi-lo em 3 partes. Na primeira parte, eu vejo aqui a pergunta da ansiedade. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? A pergunta da ansiedade. Até quando te esquecerás de mim? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Esta é a pergunta da ansiedade. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Essa é a pergunta da ansiedade. Segunda parte, eu vejo aqui o rogo da oração. No versículo 3 ele diz assim: atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Ele ora. E aí eu vejo a terceira parte deste texto, o canto da fé, ou o canto da vitória. Versículo 6: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Meus irmãos, não se pode relacionar este salmo a nenhum evento ou período especial da história de Davi. Todas as tentativas de encontrar para ele um nascedouro são apenas conjecturas. Sem dúvidas, trata-se apenas mais de uma vez da linguagem daquele homem de Deus tantas vezes provado, e tensionava expressar os sentimentos do povo de Deus nas tribulações recorrentes que os perturbavam. Se até hoje você não teve a oportunidade de usar o vocabulário desse breve ode, o fará brevemente, se for uma pessoa segundo o coração de Deus. Aleluia, glória a Deus. Pois na verdade, meus amados irmãos, nenhum de nós estamos isentos de alguma tristeza, de alguma desilusão, de alguma decepção. Pois não somos divinos, somos humanos. No livro de Isaías, no capítulo 43 e no versículo 2, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: quando passares pelas águas, estarei contigo. Isto significa dizer que vai passar. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão, vai passar. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, vai passar. Se você ainda não passou, espere, vai passar. Aí você diz: pastor, a sua mensagem hoje é uma mensagem pessimista. Eu vim aqui para receber uma mensagem otimista, e você vem dizendo que eu vou passar por tristeza, pela água, pelo rio, pelo fogo. Mas não sou eu quem estou dizendo, é a palavra do Senhor. Ninguém aqui é divino, nós somos humanos. E a palavra do Senhor já diz: quando passares pelas águas, não é uma hipótese, vai passar. Quando passares pelas águas,
Ah, mas aí vem a palavra: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergirá. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Vai passar, mas ele está dizendo: eu passarei contigo, eu estarei contigo, eu te darei vitória. Você não ficará prostrado, caído e derrotado. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. É possível que você esteja passando pelas águas da provação, pelos rios da adversidade, pelo fogo da provação. Mas é preciso que você, nesses momentos, recorra a Deus, como Davi, por meio da oração, recobra o seu ânimo com o reavivamento da sua confiança em Deus. E saiba que mesmo nesta situação adversa, se você recorrer a Deus e recobrar o seu ânimo com o reavivamento da sua confiança, nenhum desses problemas que estejam até causando tristeza no seu coração irá te deixar prostrado e derrotado, porque o Senhor, Ele vai te dar a vitória. Ele vai te dar a vitória nesses momentos de apertos da sua vida. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. A palavra do Senhor está dizendo que Davi, ele teve o seu momento de extrema tristeza. O que é que nós aprendemos aqui, irmãos? É preciso tomar cuidado com a tristeza, porque ela pode causar grandes prejuízos. Primeiro, a tristeza faz com que pensemos que Deus se esqueceu de nós. Eu vou repetir. A tristeza faz com que pensemos que Deus se esqueceu de nós, quando na verdade Ele não se esquece. Mas quando nós estamos tristes, extremamente tristes, a sensação é que Deus se esqueceu da gente. O inimigo vem até nesses momentos de debilidade, de fragilidades nossas. O inimigo vem e sopra no nosso ouvido que Deus se esqueceu da gente, quando na verdade Ele não se esquece. Olha a pergunta da ansiedade: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? A tristeza vem dizendo que Deus se esqueceu da gente, quando não é uma realidade. Em segundo lugar, a tristeza faz com que a gente tema a zombaria. A tristeza nos faz temer a zombaria, os escárnios. Quando você está triste, extremamente triste, você começa a temer as zombarias, os escárnios, e a sua autoestima, ela vai lá embaixo. Outra coisa, a tristeza nos faz dar grande relevância ao sucesso dos ímpios. Às vezes você olha para o ímpio
E aparentemente ele está bem, aparentemente ele está melhor que você. Aí você começa a dizer: mas como pode? Eu sou filho de Deus, eu sirvo a Deus, eu sou fiel a Deus, e a minha vida está uma tristeza, enquanto a vida daquele que não serve a Deus está mil maravilhas. A gente começa a ser injusto com Deus. E finalmente, meus irmãos, a tristeza nos leva à cegueira espiritual. Por isso Davi, ele disse no versículo 3: atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos. Olha aqui, ilumina os meus olhos, para que eu não seja adormecido na morte. Aqui Davi, ele está falando de uma cegueira espiritual, de uma morte espiritual. A gente precisa tomar muito cuidado, porque a tristeza, ela pode nos levar à cegueira espiritual. Deus está falando e você não ouve. Deus está agindo e você não percebe. Deus está tocando e você não sente. Quando a gente fica cego espiritual, a gente começa a morrer espiritual. Nossa vida espiritual começa a se debilitar e começa a morrer. A ponto da gente não ver mais, muito menos sentir a presença de Deus. Deus está se manifestando, mas você não sente, você não percebe. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos tomar cuidado, tratar a tristeza e alegrar o nosso coração em Deus. Muitos filhos de Deus conheceram o que Davi experimentou aqui. Quando a nossa ansiedade diz que Deus não nos atende. Abacuque capítulo 1, versículo 2, ali diz: até quando, Senhor, clamarei e tu não me responderás? O escritor dos Salmos 44, no versículo 23, ele diz assim: desperta, ó Senhor, porque dormes, acorda, não nos rejeite para sempre. Como se Deus dormisse e não estivesse nem aí com as nossas mazelas. O escritor dos Salmos 28, no versículo 1, ele diz assim: a ti clamo, Senhor, não te cales para comigo, pois se te calares a meu respeito, serei semelhante aos que descem a cova. Como se Deus se calasse. Muitos filhos de Deus conheceram o que Davi experimentou aqui. E quem sabe você está conhecendo esse momento tenso na sua vida. Os discípulos de Jesus, em alto mar, em meio àquela tempestade, o barquinho estava para quebrar. Eles chegaram para Jesus: desperta, Senhor, o Senhor não está vendo que nós vamos perecer, que o barco vai virar e nós vamos morrer? Naquele momento de extrema tristeza, extrema dificuldade, mesmo Jesus estando ali, a maneira que eles se dirigem a Jesus era que Jesus não estava nem aí pelo que estava acontecendo. Desperta, Senhor, não te dá que estamos perecendo, que o barco está virando e que nós estamos correndo risco de morte.
Quem sabe você está num momento assim. E a tristeza do seu coração, as decepções estão dizendo que Deus não está nem aí para você. A tristeza do seu coração, as decepções de sua vida, está dizendo que Deus não está nem aí para a sua família, nem aí para você. Parece que Deus está dormindo. Parece que Deus está num sono profundo e não está nem aí para você. Será que é assim? Será que é assim? O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Ei, pode levantar a mão e glorificar o nome dEle, porque Ele está contigo. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Veja bem vocês. Davi está dizendo, veja bem, no começo é a pergunta da ansiedade: até quando te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim os meus inimigos? Até o versículo 2. Mas a partir do versículo 3, ele recorre a Deus, e por meio da oração ele recobra o seu ânimo com o reavivamento da sua confiança em Deus. E quando ele começa a orar, olha o versículo 3: atenta em mim, ouve-me. Aqui ele está orando. Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem vindo eu a vacilar. Ele está em oração. E no versículo de número 5 muda toda a situação. Quando ele ora, a situação muda. Quando ele ora, ele começa a enxergar a adversidade, os problemas diferentes. Como ele pediu para Deus iluminar os seus olhos, Deus vem, ilumina, e ele passa a ter visão espiritual. Ele passa a ter visão, ele passa a olhar, a ver de uma forma diferente aquele momento que ele está passando. Depois da oração, ele diz no versículo 5: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação o meu coração se alegrará. Pronto, cadê a tristeza? Cadê a tristeza? Cadê a tristeza aqui, meus irmãos? Cadê? Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação o meu coração se alegrará. Oh, aleluia! Levante a mão e glorifica, se alegra pelo fato de seu nome estar escrito no livro da vida. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Tira essa tristeza do seu coração. Para de pensar que Deus não é contigo. Para de pensar que Deus se esqueceu de você. Para de pensar que Deus não está nem aí
pelos seus problemas. Para de pensar que Deus virou as costas para você. Pega esses argumentos, joga na lata do lixo, ore ao Senhor e diga: Senhor, eu confio na tua benignidade e na tua salvação, o meu coração se alegrará. Ah, Shende clama labaxandarai, Terishonde clama labaxandarai. Aleluia. Olha o versículo 6, o último versículo. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Aqui ele já vê o quanto o Senhor tem feito por ele, o quanto o Senhor faz por ele. Muda completamente. Meus irmãos, confiar no Senhor. Qual é o remédio, qual é a cura para a tristeza? Olha aqui, presta atenção. Qual é a cura para a tristeza? Pergunta para mim isso, diga: qual é a cura para a tristeza? Não, fala mais alto, fala mais alto. Vamos lá, qual é a cura para a tristeza? Primeiro, confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Confiar no Senhor muda o nosso ânimo. O nosso coração triste se transforma em um coração alegre. Quando confiamos no Senhor, deixamos as lamúrias, deixamos as murmurações e passamos a louvar. Quando confiamos no Senhor, deixamos de supervalorizar o sucesso do ímpio e passamos a ver o bem que o Senhor nos fez, o bem que Ele nos faz. Então, irmãos, nós devemos confiar. O remédio para a cura da tristeza, primeiro, é confiar em Deus. Confia, pois, no Senhor, e Ele alegrará o seu coração. Aleluia. Aleluia. Qual é o remédio para curar a tristeza? Primeiro, confiar no Senhor. Segundo, bom alimento na mesa. Eu não estou falando de alimento na mesa da cozinha da sua casa, com filé mignon, picanha, bife à milanesa e tudo mais. Estou falando de um alimento diferente, de um alimento espiritual. Ouvir a palavra, meditar na palavra, ouvir o que Deus tem a dizer, comer deste pão, este pão que é a palavra de Deus, se alimentar espiritualmente da palavra de Deus. Por exemplo, todas as vezes que você vem à igreja e você está diante da palavra de Deus, você está num banquete. Você está num banquete. Nós estamos hoje aqui nesta manhã de jejum, em favor da família, num banquete. E o Senhor está nos servindo. E esse banquete, o alimento que o Senhor está nos dando, é alimento que cura a tristeza do nosso coração. É um alimento que cura a tristeza do nosso coração. Então, se alguém entrou aqui triste, em o nome de Jesus, vai sair daqui com o seu coração alegre, porque a sua confiança em Deus, o alimento que você está recebendo aqui, é a cura para a sua tristeza. Aleluia. Aleluia.
Qual é o remédio para a cura da tristeza? Número 3, comunhão com Jesus. Comunhão com Jesus é um santo remédio que cura a tristeza do nosso coração. Tenha comunhão com Jesus. Entra em comunhão estreita com Jesus para você ver. A tristeza vai ser eliminada. Qual é o remédio para curar a tristeza? Número 4, exercitar as boas obras. Exercita as boas obras. Faça o bem. Seja solidário. Isto é também um santo remédio que elimina a tristeza do nosso coração. Qual é o remédio para curar a tristeza? Número 5, evitar tudo aquilo que é insalubre. O que é isto? Evitar aquilo que é insalubre. É evitar aquilo que não edifica. É evitar tudo aquilo que não edifica. Quantas vezes nós estamos alimentando em nossas vidas coisas que não edificam? Quantas vezes nós estamos assimilando para as nossas vidas coisas que não nos edificam? Quantas vezes nós estamos nos aproximando de coisas que nada tem a ver com a nossa edificação? Então, vamos evitar tudo aquilo que é insalubre. Vamos eliminar tudo aquilo que é insalubre, ou seja, tudo aquilo que não edifica. Não me edifica, então longe de mim. Não me edifica, então longe de mim. Isto é um santo remédio para curar a tristeza do seu coração. Aleluia, glória a Deus. Qual é o remédio para curar a tristeza? Esperar em Deus. É preciso que nós saibamos esperar em Deus. Às vezes, meus irmãos, nós somos afoitos demais. Às vezes nós queremos passar na frente de Deus. É preciso saber esperar em Deus. Lá no Salmos 40, a Bíblia fala que Deus ouve a alma paciente. Deus ouve a alma paciente. E ali o escritor dos Salmos 40, você conhece muito bem o texto, mas eu vou ler. Ele diz: esperei com paciência no Senhor. E porque ele esperou com paciência no Senhor, olha a sequência: e ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nem sempre as nossas orações, ela tem as respostas imediatas na hora que nós queremos. Mas desde quando você começa a orar, Deus se levanta no trono para enviar a resposta. É preciso que você espere, porque a resposta está a caminho. Ela não chegou na hora que você quer, mas ela vai chegar. Espere, ela vai chegar. Ela vai chegar. Então o escritor dos Salmos 40, ele está dizendo: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Agora veja na sequência: tirou-me de um lago horrível. Tirou-me de um lago horrível. Quanto tempo ele ficou naquele lago horrível, esperando a resposta chegar? Mas ele esperou e a resposta chegou. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus
passos. Aleluia. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a tristeza que está no seu coração, eu não sei qual é a decepção que você está amargando, eu não sei qual é a amargura do seu coração, mas eu estou dizendo para você, à luz da Bíblia Sagrada, creia em Deus, se aproxima de Deus, espere em Deus, confia em Deus, porque Ele já enviou a resposta, e Ele pode, somente Ele pode e vai tirar você desta situação. Aleluia, glória a Deus. Versículo 3 do Salmos 40: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Oh, que coisa linda! Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Versículo 4: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos e os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Confia, pois, no Senhor. Ele está contigo, Ele está ao seu lado. A sua luta, a sua tribulação, a sua tristeza não significa que Deus te abandonou, que Deus se esqueceu de você. Confia, pois, no Senhor, e Ele alegrará o seu coração. Fica em pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.